Fala galerinha, bom dia a todos. Aqui com vocês é o Felipe falando e estamos novamente aqui no Nativa Channel. Eu estou retomando esse canal, tá galera? Eu criei ele quando eu tinha 16 anos, desde então ele esteve parado por muito tempo, esteve sem conteúdo, mas agora eu vou estar fazendo conteúdo aí, pelo menos uma vez por semana pra galera aí, tá? Vou estar trazendo conteúdo na área dos meus estudos. Então, vou chamar ele de Brix Estudos a partir de agora, esse canal, beleza? Quem quiser ir no Brix Estudos vai poder estar fazendo pedido aí de estudos na área, tá, galera? Eu trabalho com informática, formatação de computadores, criações de alguns scripts, alguns sistemas, beleza? Então tem muita coisa, muito conteúdo aí na área de informática para vocês. Então é só estar pedindo aí, beleza, galera? E agora a gente vai estar começando aí com um estudo sobre a Unity, tá? A Unity é uma plataforma 3D de criação de jogos aí e 2D também. E dá para fazer várias coisas. Eu criei até alguns projetos 3D de casas, residências, etc. E eu vou estar mostrando para vocês aí como está usando esta ferramenta poderosa chamada Unity. Beleza, galera? Pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Eu vou estar trazendo os meus estudos para vocês e o que vocês pedirem. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, então deixa nos comentários. Desde já, o pessoal que não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal e também dá aquele like que ajuda muito. Galera, eu vou estar abrindo antes, sem demorar muito e sem enrolar muito, mais do que eu já enrolei, está abrindo o Unity. Para você instalar o Unity é fácil, tá? Eu não vou estar fazendo vídeo de instalação aqui porque eu já tenho ela instalada e eu acho que não é necessário. É só dar tudo next lá, install e acabou. Beleza? Então você vem no site unity.com, tá? Ó, esse site aqui. Então você vem no unity.com e baixa e instala a Unity aí, ok, galera? Se você nunca instalou, aqui tem uma série de artigos assim também de estudo, de várias coisas aqui para você poder, ó, tá vendo? Aprendizado, tem várias coisas para você estar podendo lendo bastante conteúdo aqui, ok? E outro site que eu vou estar falando é sobre o docs.unity3d.com, tá? É esse site aqui, ó, tá? Então, esse site aqui a gente vai estar usando como para tirar qualquer dúvida dos nossos estudos ou para consultar qualquer tipo de suporte para a gente poder estar resolvendo algum problema dentro da nossa plataforma Unity, tá? Então, aqui tem também, ó, instalando, atualizando. Como que você faz? Chega lá, dá um Unity 3D, escolhe a versão que você baixou, tá? Porque é importante você escolher a versão aqui para você não ter nenhum problema, tá? De compatibilidade entre versões. Então, escolheu, tem aqui idioma também, ó, tá vendo? Eu traduzi através do botão direito do meu mouse e traduzir para o português, tá bom? Abrindo aqui, ó, você tem aqui o trabalho em unidade, instalando, atualizando, interface, criando jogabilidade, recursos do editor, análise e tal, e tem tudo aqui para vocês, tá? Então eu vou partiu, vamos abrir o Unity, galera. Abrir o Unity aqui. Tá, às vezes, teve uma vez que demorou bastante, teve um vídeo que eu tive que encerrar porque deu erro aqui no abrindo o Unity. Eu já fiz dois, três vídeos, na verdade, tentando fazer aqui. Eu vou estar removendo esses projetos aqui, ó, porque eles foram vídeos que eu tentei fazer e não deu certo. Ok? Então vamos dar um new projeto para a gente começar a aprender e entender a interface lá, a ferramenta do Unity, tá bom, galera? Vamos lá. Eu vou estar aqui dando um nome para o nosso trabalho. Vou pôr aqui primeira, primeiro, esse. Tá. Vou pôr assim, ó, primeiro vídeo estudo. O teu projeto vai ter o nome que você quiser, tá bom? Ou você põe o nome que você quiser no projeto, mas alguma coisa que seja referente ao que ele diz, né? Por exemplo, aqui é o nosso primeiro vídeo aqui dos estudos, então eu vou dar este nome. Aqui é o local onde que ele vai salvar no seu computador. Seu projeto é uma pasta com todos os arquivos que contém no seu projeto. Então, ele vai criar uma pasta no seu computador, em algum lugar. Onde que é esse lugar? É na unidade C dois pontos, na pasta user, na pasta Felipe, ok? Então, pode criar aí mesmo, então create. Às vezes demora um pouquinho, tá, galera? Então, fazer o quê? Se demorar um pouquinho, vocês me perdoem que meu computador não é muito potente. Então, galera, eu vou estar explicando mais ou menos o básico. Às vezes tem alguma coisa que passa batido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários e eu vou estar respondendo.
Eu vou estar fazendo uma série de vídeos, galera, aí mostrando para vocês como criar os objetos, para vocês que vocês entendam o que é um objeto, tá? Desculpe se eu detalhar demais, porque às vezes eu sou assim, se empolgo na explicação, né? Vamos dizer assim. Então aqui eles estão me falando que tem uma nova versão, ó, tá vendo? Só que eu não quero mexer com isso agora, eu só vou fechar isso aqui. Tá? Vou ampliar para pegar nossa tela inteira e vamos explicar o que cada aba aqui faz. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro abas apenas. Essas abas são importantes para nós, tá? E essas abas, eu vou começar pelo Inspector. O Inspector, aqui num arquivo do Windows, por exemplo, no Windows, se você for em qualquer arquivo, por exemplo, podemos vir em um documento aqui, até nesse DLL pode ser. Cada arquivo tem uma propriedade, né? Cada propriedade tem um monte de informações. Por exemplo, nome, tamanho, tal. Mais para frente a gente vai entender melhor sobre as propriedades quando a gente começar a trabalhar com a programação, né? Com objetos e etc. Mas primeiro você tem que entender que tudo, quando abre o Unity, por exemplo, ele tudo trabalha sobre um objeto. Ele cria três objetos para nós, um chamado a câmera, o outro uma luz. Três não, dois, desculpe. É, uma câmera e outra luz dentro da nossa cena. Essa câmera, essa luz, tem no Inspector um monte de propriedades, tá? Tipo, ela tem a propriedade aqui, ou seja, o módulo, né, Transform, tem o módulo câmera e tem o módulo Audio Listener. Módulo não, componente, né, que eles chamam aqui. Ou seja, ela tem o componente Transform, o componente câmera, o componente Audio Listener. E esses componentes traz as propriedades, tipo, a transformação, ele traz a câmera, a questão de ângulo e muitas outras propriedades que tem dentro de cada componente, tá? Isso é bem complexo, só que a gente vai entender bem ao decorrer das aulas, ok? Então, no Inspector é a mesma coisa que fosse as propriedades do Windows, tá? O Inspector serve para isso, para trazer todas as propriedades dos seus objetos e conteúdos e informações ali que podem ser mutáveis ou não, tá? Aqui em Project basicamente é a pasta do seu projeto, onde contém todos os conteúdos que você vai utilizar dentro do seu projeto. Você pode estar criando, importando conteúdo, criando novo conteúdo, entendeu? E alterando até mesmo os conteúdos aqui de dentro. Outra coisa que a gente tem que saber é a nossa cena. Nossa cena é praticamente tudo que está acontecendo dentro do nosso jogo. Tudo que tem e que vai ali acontecer vai estar ali ligado dentro da nossa cena, beleza? E nós temos hierarchy. Hierarchy é tudo que está dentro da nossa cena através de uma hierarquia visível para nós que a gente possa ver. Por exemplo, aqui na nossa cena a gente tem uma câmera e tem uma luz. Temos os dois objetos primários que ele criou, a hora que a gente criou nosso projeto. Ele também chamou esses dois objetos para nós. E eles estão dentro da nossa cena. A nossa cena aqui estava fechada. Eu abri ela, eu contenho a câmera, contenho a luz. Então aqui ele mostra através de uma hierarquia, tá bom? Então, entendido isso, essas uma, duas, três, quatro janelinhas aqui, básica, eu vou alterar o layout, tá? Porque eu não gosto de trabalhar nesse layout. Aqui eu tenho game, que game é o resultado da nossa câmera, tá? Por exemplo, assim, tudo que nossa câmera mostra vai aparecer no game, por exemplo, entendeu? Então, eu quero ver esse game em tempo real. Eu poderia só movimentar essa janela para o lado, assim, ó, desta forma, e criar uma nova aba. Mas eu prefiro usar a aba, o sistema de layout que a própria Unity fornece. Dentro do, aqui, ó, temos File, Edit, como qualquer outro programa tem também, né? Que seja arquivo, edição. Daí aqui tem Assist, Game Objects, tal, e algumas outras opções aqui por cima também, que também está disponível dentro da nossa interface aqui. Nós temos aqui ó, a página de janelas, né? Que seja Windows. E aqui temos layout. Então temos aqui 2x3. Eu gosto desse layout aqui, ó. Só que daí o que eu faço? Geralmente eu deixo o projetos em cima e o hierarchy embaixo, tá? Então eu puxo aqui, ó. Não, agora o hierarchy ficou em cima e o projects embaixo. Não tem problema, depende qual que você arrasta para dentro um do outro, vai mudar. Às vezes o projeto fica embaixo. Eu gosto de deixar assim, né? Tá vendo, galera? Então, fica aqui meus conteúdos do meu projeto, aqui minha hierarquia, aqui meu inspetor, aqui a minha cena, e embaixo o resultado da minha cena, tá? Seria da câmera.
Então, visto aqui as janelas principais aí dentro do Unity, eu preciso passar para vocês as três ferramentas básicas de qualquer programa de modelagem 3D, ou seja, qualquer software 3D aí que te ajude a mexer com o 3D, com o tridimensional. Porque ela tem as três ferramentas básicas, são a mover, a rotacionar e a escalar. Ou seja, escalonamento, a rotação e a movimentação dos nossos objetos em cena. Para isso, para a gente entender isso melhor, eu vou criar um objeto aqui. Para mim criar um objeto, eu venho aqui dentro da minha cena, seleciono a minha cena, né? E vou aqui, eu clico o botão direito aqui na minha hierarchy e venho aqui, ó, Create, Input. Eu vou criar um cubo primeiro, ó, 3D objeto. Eu vou criar um cubo, só para vocês entenderem. O que eu quero é deixar meu cubo no centro, primeira coisa. Então eu vou mexer na transformação dele. Para mexer na transformação, eu posso acessar a ferramenta movimentação. A movimentação vai mexer a transformação nos eixos que eu quiser. Ó. O eixo Y, o eixo X, o eixo Z. Okay? Eu também posso mover através dessas ferramentas movimentação aqui, só que através do transformação. Aqui, ó, o componente transformação. Esse componente transformação ele está diretamente ligado às três ferramentas. Aqui é a movimentação através da posição dos eixos, a rotação através da rotação dos eixos e o escalonamento através dos escalonamentos dos eixos. Tá? Então eu quero esse objeto, esse cubo, no meio do meu mundo, da minha cena, no meio da minha cena. Então eu vou passar esse zero, aqui ó, vou pôr zero aqui e zero aqui. Pronto, ele vai estar bem no centro dos meus três eixos, né? Ctrl Z. Agora eu posso escalar ele por aqui, eu posso rotacionar ele por aqui, mas vamos por aqui que é mais visível. Então eu tenho a ferramenta aqui, movimentação, a rotação e a escalonamento. Então eu posso rotacionar, ó, tá vendo? E você pode ver que automaticamente ele altera os eixos ali também. Então vamos escalar ele só aqui, vamos fazer como um chão. Quando a gente começar a trabalhar com script, galera, é muito importante que aqui no hierarquia a gente nomeie todos os objetos para a gente saber, né? O que é cada objeto, ok? Então vamos esse cubo, vamos dar um nome para ele. Então eu clico no cubo, seleciono o cubo, né? Por exemplo, ó, aqui está selecionado. Selecionei o cubo, aperto F2, ou clico o botão direito em cima, rename, ou seleciono ele aqui e mudo o nome lá no inspetor também. Certo? Então, vamos pôr lá no inspetor, primeiramente, que a gente tem um conceito de inspetor aqui para a gente mexer em todas as propriedades do nosso objeto. Então vamos pôr lá chão. Pronto, você vai ver que já muda aqui também. Então, beleza, nosso chão. Legal, né? Nós temos um chão no centro. Eu vou diminuir um pouquinho a propriedade Y dele, que é a propriedade altura, aqui no escalonamento, né? No scale. Eu vou diminuir a altura, 0,5. A metade disso. Tá bom. Uma altura boa. Agora, galera, vou dar uma cor para ele. Para entender como a gente criar uma cor, ó, eu nunca consigo setar a cor direto aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que criar um material para dar a cor para ele. Então, aqui na aba de Project, tá vendo? Não é na hierarquia. Agora, eu não vou criar um material dentro do meu game, lá na minha cena. Eu vou criar um material dentro do meu projeto, porque esse material eu vou importar ele para dentro de um objeto daí. Ele vai ser um módulo do meu objeto. Um módulo não, um componente, né? Eu os confundo. Desculpe, galera. Então, eu vou criar aqui, ó, em botão direito, Create, material. O material eu vou chamar ele de chão, só para ficar mais chão vai no chão, né? E vou dar uma cor para ele. Uma corzinha meio que assim de marronzinho, sei lá. Tá bom. Lembrando que no material eu posso dar muitas outras propriedades para ele. Aqui, por exemplo, o metallic, tá vendo aqui ó, uma propriedade mais smoothness. Aqui tem muitas outras coisas que eu posso estar mexendo aqui, pondo textura, pondo outras coisas. Né? E eu vou puxar esse chão acima do meu objeto lá na minha cena.
Não sei se dá aqui também. Dá aqui também, ó, tá vendo? Puxar aqui também para cima da hierarquia, tanto faz para onde você vai puxar. E esse chão, ele já vai ser automaticamente aplicado ao material do nosso objeto. Então, nosso chão aqui agora, eu vou falar sobre os componentes aqui para vocês entenderem. Agora, por exemplo, eu vou criar agora dentro da minha cena um objeto novo vazio. Um objeto em si, ele não possui nada, a não ser a propriedade transforme dele, que é para ele ter um lugar posicionado dentro da nossa cena. Por exemplo, uma posição fixa dentro da nossa cena e um tamanho dentro da nossa cena, né? Então, esse objeto vazio, eu vou chamar ele, rename, de player. Name, né? Esse player, ele não possui nada. Ele só possui um local que está na cena, ó, que dá para ver o local que eu posso mudar aqui. Então, aqui no inspetor, ele só possui o componente transform, que é o componente que dá o local dele na cena. Inclusive, ele está no zero, no local, aqui ó, a posição, tá aqui, tá essa posição, eu vou pôr ele no centro da cena, ó, tá bem no centro. Agora eu vou subir ele à altura do chão, que é o 0.5, então eu vou colocar 0.6 para ele ficar um pouquinho acima do chão. Beleza? E ele subiu em cima um pouquinho do chão. Para vocês entenderem melhor como funciona isso aqui, agora nosso chão é um objeto. Ou nosso chão tem vários componentes dentro dele. Nosso player só tem um, entendeu? Por isso que ele está praticamente vazio. Agora nosso chão ele tem um cube mesh, né? Ele tem uma malha de cubo, no caso, né? Ele tem um render mesh, que é para ele renderizar, para ele mostrar no mundo a nossa malha. Ele tem um box collider e tem o material que eu acabei de criar e jogar nele. Esse box collider é para mostrar quando há alguma colisão. Ele já é possível ele colidir, dar um resultado de uma colisão com alguma coisa, por exemplo. Então vamos lá. No nosso player, quero criar um corpo para ele também, entendeu? Então para isso eu poderia fazer o quê? Criar malhas dentro dele, criar o render da malha dentro dele para mostrar a malha, mas eu posso criar um outro objeto para a gente entender o sistema de hierarquia dos objetos, tá? Então eu vou criar um outro objeto e dessa vez um cilindro. Esse cilindro, ele apareceu numa posição também. Ó, ele tem vários objetos, não, vários componentes dentro dele, dentro do objeto, para dar forma a ele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse cilindro é colocar ele no centro, fazendo isso aqui. 0 e 0. Zero. Meu 0 tá ruim aqui, galera, por isso que eu aperto forte. Daí, ó, ele tá no meio, só que vocês podem ver que ele tá dentro do chão. Por que que ele tá dentro do chão? Porque o chão tem uma certa altura e eu tenho que compensar essa altura aqui. Ponto 6. Agora. Só que o que que acontece? Ele continua dentro do chão. Daí você vai falar, pô, mas compensou a altura e continua dentro do chão. O ponto do cilindro é o meio dele. Então o meio pegou essa altura. Então eu preciso ainda descontar o tamanho, mais o tamanho dele aqui, metade do tamanho dele, por exemplo. Tem que pegar o tamanho dele inteiro, dividir no meio, mais o 0,6 para ele poder ficar acima do chão. Mas eu posso fazer isso de forma visual, que fica mais fácil. Eu seleciono a ferramenta mover. Pronto, agora está em cima do chão. Tá? Porque o que que acontece? O ponto de referência é bem o centro do cilindro. Tá? Então, quando eu escalonar ele aqui, ó, quando eu altero o tamanho dele, ele altera tanto para cima quanto para baixo. Ele não altera só para cima. Por isso que ele tem que ser levado em consideração para ele sair de dentro do chão a altura do tamanho dele, de metade do tamanho dele, né? Porque é o metade do tamanho dele que é o ponto de referência do cilindro. Não sei se isso é compreensível para vocês, né? Talvez seja um pouco complexo para os iniciantes, mas futuramente vocês vão entender isso também, tá? Para mudar esse ponto de referência, já vou antecipar vocês aqui, pessoal que entende um pouquinho mais já sobre o Blender, sobre o Unity e Blender e outros programas, esse ponto de referência a gente costuma chamar de pivô. Esse pivô, que é o ponto de referência para formar o objeto, o ponto zero do objeto, ele está aqui inacessível para a gente. Você não consegue alterar ele aqui por aqui para ele erguer só para cima, por exemplo, tá? Então aí fica uma coisa meio ruinzinho de se trabalhar com objetos. Por isso que os objetos geralmente são importados para o Unity. Mas tem algumas coisas que a gente resolve depois, mais para frente eu explico. Gente,
Agora eu tenho, por exemplo, um corpo. Eu vou diminuir a largura dele aqui para ficar larguras iguais. Então eu vou pôr ponto 5 e ponto 5 aqui também. Ponto 5. Pronto. Então agora eu tenho um corpo. Tá ele bem certinho no chão. Eu vou fazer esse corpo de referência ao corpo do meu player. Então eu vou chamar ele de corpo, primeiramente. Corpo, tá? Então esse cilindro se chama corpo, vamos dar nome a cada coisa. E esse corpo é do meu player, então eu arrasto e jogo ele para dentro do meu player. Ó. Então agora, ó, não, esse corpo não está mais visível, a não ser que eu abra a hierarquia do player, tá? Então ele é um filho do meu player. E sempre quando eu mover o meu player, eu mexo o meu corpo também, tá? Porque o corpo obedece todas as eixos do player também. Então, galera, não sei se vocês conseguiram entender. Desculpe se foi um pouco confuso, mas essa é a primeira aula para vocês entenderem o sistema, as abas, o sistema de hierarquia aqui, entendeu que um objeto os filhos obedecem às hierarquias dos pais, por exemplo, o corpo é filho do player, tá? Então ele obedece à hierarquia do player. Futuramente, na próxima aula, a gente vai movimentar esse corpo aqui já, tá? Então, galera, muito obrigado e até a próxima aula. Falou, galerinha!